A escrava Isaura. Capítulo 65. Miguel diz que, se ela está decidida a contar, é melhor voltar para a fazenda de Leôncio. A filha pede para o pai não ser assim. Ele diz que, se ela contar, logo Leôncio voltará para buscá-la. Ela questiona por Álvaro. Ele responde que, entre ela e ele, fica a liberdade dela. Belchior põe Rosa na charrete e exige o beijo, mas a jovem diz que irá morrer. Leôncio ordena que leve a escrava embora, porque não a quer mais por ali. Rosa o xinga e diz que irá viver e ser bem feliz. Perpétua questiona o que Álvaro está escrevendo, e ele conta que é uma carta para Elvira. A mãe caçoa, dizendo que é apenas um amor passageiro, mas ele afirma que ela será sua mulher e mãe de seus filhos. Estela reclama por Geraldo estar saindo todas as noites e afirma que é perigoso, pois há saqueadores. Branca questiona se ele descobriu onde Elvira mora. Estela diz que ela está insistindo no amor impossível. O irmão responde que não é prudente dizer, e a mãe concorda, mas a filha insiste. Ela promete que não irá sozinha. Francisco conta que Leôncio as contratou para a festa. Violeta diz que não irá, para tomar conta da casa, mas autoriza as outras a irem. Rosa diz que está morrendo. Sebastião diz que mandará chamar Paulo para cuidar dela. A escrava agradece por tudo de bom que ele lhe deu. Ele pede que Belchior chame Paulo rapidamente. Belchior diz à escrava que não esqueceu da promessa que ela lhe fez. O coronel responde que, se for algo relacionado a dinheiro, ele mesmo pagará. O jardineiro responde que não é dinheiro e que, após chamar o médico, irá direto para a fazenda de Leôncio, pois o mesmo fará uma farra. O coronel manda que ele se apresse. Belchior sai em busca do médico. Helena impede que Diogo a beije, pois se sente culpada por Gabriel ficar triste. O médico diz que ele estava em coma, mas a jovem afirma que acordou e teve a pior visão que poderia ter. Ele relembra que são irmãos, mas ela deixa claro que continua amando e não poderá permitir que Gabriel se sinta traído. O médico diz que Gabriel já deveria ter superado e deixado a paixão no passado. Gabriel pede para que não deixem Helena sozinha com Diogo. Gioconda concorda com o filho. Tomásia diz que a jovem lhe prometeu que iria se comportar. A matriarca responde que Helena lembra de Tomásia, que era muito irresponsável. A condessa afirma que errou assim como sua mãe. Gabriel jura que continuará amando Helena, mas a mãe e a irmã o repreendem. Ele afirma que não poderá esquecê-la, pois continua sendo dona de seu coração. As meretrizes dançam na festa de Leôncio. Todos as parabenizam. O maldito conta a história do Cancã. Ele chama Martinho e pergunta se ele descobriu algo sobre Isaura. O caçador responde que a viram em Muriaé, enquanto o maldito diz que ela foi vista em direção a São Paulo. Martinho fica em choque. Álvaro vai até a casa de Isaura, e ela fica surpresa ao vê-lo. Ele desce para falar com ela e a cumprimenta. Ela afirma que não esperava, e ele diz não conseguir dormir pensando nela. Ela diz ter algo importante para dizer. Ele questiona o que é, mas a interrompe e diz que ela é a mulher dos seus sonhos. Ela diz que é melhor conversarem amanhã, pois seu pai pode acordar. Ele disse que não tinha esperanças de vê-la, mas que se encheu de alegria ao vê-la na varanda e, por isso, a chamou. Ela diz que não imaginava encontrá-lo. Ele afirma que o luar não é tão belo quanto ela e que não há elogios suficientes para descrevê-la. Ela diz querer muito contar, mas não sabe se é o momento, e que seu pai pode aparecer e pensar mal dela. Ele afirma que não estão fazendo nada demais, apenas conversando, mas ela diz que foi uma imprudência. Ela acha que isso é um sinal de que não pode mais adiar esta conversa. Álvaro diz ser todo ouvidos. Através da porta, Pedrinho diz que Isaura já deveria estar dormindo. Álvaro diz que ele também deveria. O menino afirma que estava, mas, como eles estavam conversando bastante, não conseguiu dormir. Isaura diz que já irá entrar e manda o pirralho entrar. O menino acorda Miguel e diz que Isaura quer contar toda a verdade para Álvaro. O açougueiro diz que não permitirá que isso aconteça. Álvaro diz não entender o porquê do silêncio da jovem, e ela responde que é muito doloroso. Ele afirma que a única revelação que não poderia aceitar é a de que ela não o ama. Isaura diz que infelizmente terá de lhe dizer a verdade,
mas é interrompida por Miguel. O açougueiro diz que não são horas para conversar com uma moça de família. O jovem explica toda a situação. O açougueiro diz que já está na hora de ele partir e que amanhã será bem-vindo. Isaura se despede, e Álvaro diz que voltará. As meretrizes continuam dançando. Leôncio, Francisco, Raimundo e Martinho dançam com elas. Leôncio as chama de fogosas e diz estar com saudade das farras de Paris. Ele diz que agora terá uma conversa com Martinho e manda Margarida deixá-lo em paz. Ele chama Martinho e Raimundo e diz que tem um assunto a tratar. Afirma que é uma festa de despedida, entrega 5 contos de réis para o caçador e o capataz irem atrás da escrava. Francisco diz que é muito dinheiro, mas Martinho afirma ser a quantia necessária. Leôncio diz que não está necessitado, pois hipotecou a fazenda e a pagará com a próxima safra. Raimundo diz que Leôncio tem razão, e Martinho comenta que o feitor lhe dará razão no meio da viagem. Leôncio diz que Francisco ficará para protegê-lo e cuidar dos negros. Eles voltam para a festa. Francisco questiona se Leôncio estava desconfiado de Raimundo, mas o crápula diz que o feitor já tinha colocado espiões atrás do capataz e não havia descoberto nada. Leôncio elogia Margarida e diz que está bastante feliz porque tem muito dinheiro e porque recebeu notícias de Isaura. Margarida questiona para onde ela foi. Ele conta que foi para São Paulo e diz que logo estará de volta. Paulo examina Rosa e diz que o caso é grave, que fez tudo o que podia, mas os resultados não são bons. Sebastião questiona se ela irá morrer, e Rosa diz que não quer morrer. Paulo pede para ela se acalmar, mas ela afirma não querer morrer sozinha. O coronel questiona se não há salvação, mas o médico diz que já fez o que havia de fazer. Ele deixa algumas recomendações. Sebastião dá graças por Belchior ter chupado sangue envenenado, mas o médico diz que isso muitas vezes não ajuda em nada. Sebastião exige soluções, enquanto o médico diz que não há remédios, mas que ele pode consultar outro médico. Rosa diz estar sentindo muita dor, mas o pai afirma que ela ficará bem. Malvina diz estar preocupada com seu pai, mas Henrique diz que ele está cuidando de Rosa, que foi picada por uma cobra. A Sinhá diz que, se ela morresse, não faria falta, e o irmão responde que ela está sendo muito cruel. Malvina afirma que a escrava teve a coragem de se insinuar para seu marido, mas Henrique diz que soube que ela esteve novamente com Leôncio. A irmã explica a situação e diz que se decepcionou novamente e que, por isso, voltou. Ela diz que deveria voltar e ficar ao lado dele para que ele melhore com o tempo. Henrique diz não saber como ela tem tanta esperança de que ele melhorará. Malvina diz que esse é o seu destino, pois não quer ficar solitária para sempre. Ele mostra todo o dinheiro que conseguiu com a venda dos diamantes. Ela fica surpresa ao saber que valem 10 contos de réis e afirma que ele não dependerá mais da fortuna de seu pai. Ele diz que fará a própria fortuna para que assim possa se casar com Isaura. Miguel exige que isso não se repita, e a jovem diz que não irá. Pedrinho se retira para dormir. Miguel questiona se ela quer matá-lo de desgosto, mas ela afirma não ter feito por mal e que não passou de uma coincidência. Ele afirma que não desconfia de seu comportamento, mas sim que não quer que ela conte toda a verdade para o rapaz, pois assim acabará com o sossego e a liberdade. A moça diz que não pode viver na mentira, pois tem um coração e está apaixonada pelo rapaz. Tomásia diz que seu primo está realmente apaixonado por Helena e que até quer se casar com ela, mesmo estando prometida para Paulo. Gioconda diz que, quando Sebastião põe algo na cabeça, não há quem tire, mas a condessa afirma que devem ajudar o primo para que assim Gabriel esqueça Helena. A matriarca afirma que ele ainda não se conformou por ser irmão de Helena. Tomásia diz que ele está bastante fraco. Gabriel diz não ser irmão dela, e ela questiona como ele está. Ela pede perdão e diz que ele estava em coma há semanas. Ele afirma que ela o traiu como uma meretriz faria. A jovem afirma que já aceitou a verdade de que são irmãos e que as juras que fizeram foram antes de saber toda a verdade. Ela pede para que ele não torne o sofrimento ainda maior, pois são irmãos e ninguém pode mudar isso. Ele afirma que ela o esqueceu muito rápido. Ela diz que sofreu muito enquanto ele esteve em coma. Ele pergunta se ela tinha que se atirar para seu primo, mas ela afirma que ninguém manda no coração. Ela também diz que o que sentiu por ele foi paixão de irmão.
Ele diz preferir 1000 vezes que não fossem irmãos, mas ela pede que a perdoe pelo beijo. Ele diz estar muito cansado, e ela pede que descanse enquanto ele sonha. Flordelis conta toda a situação que viveu nas garras de Leôncio para Margarida, mas a amiga garante que ela fugirá com elas assim que saírem, pois o canalha não arrumará um escândalo com todas. Belchior a apalpa, e ela lhe dá um tapa na cara. Ele questiona o que está fazendo ali e pergunta se quer apanhar. Margarida diz que pode deixá-lo em paz, pois já deu o troco. Amando de Leôncio, Raimundo põe o jardineiro para fora. Ele manda Flordelis levar Margarida até o quarto dele. Moleca diz estar pensando em seu pai e na vontade de se vingar de Martinho, que o matou. André a chama para se deitar com ele, mas ela afirma que não irá enquanto não souber que ele ama somente ela. Flordelis diz estar morrendo de medo de Leôncio, mas Margarida garante que elas darão um jeito. Leôncio questiona se perdeu alguma coisa, mas elas afirmam que estavam comentando as qualidades dele. Ele se deita na cama, manda Flordelis se retirar e a chama de insolente. Isaura admira as joias que ganhou de sua madrinha e as mostra para Pedrinho. Ele as elogia e diz que ela é uma rainha escondida, e que por isso tem todas as joias. Ela afirma que é apenas uma escrava fugida. Ele questiona o porquê de ela ter tantas joias, e ela responde que foi o comendador quem fez questão de lhe dar de presente. Ela diz que não queria aceitar, mas que o padrinho fez questão. Pedrinho diz que as joias devem valer uma fortuna, e ela conta que seu pai juntou 20 anos de dinheiro e seu padrinho lhe deu as joias, mas que de nada adiantou tanta riqueza, pois continua sendo uma escrava fugida. O menino pergunta se ela está triste por Álvaro. Ela afirma que sim, e que não adiantam joias nem dinheiro se continua sendo uma escrava. Margarida chama Leôncio de bruto. Leôncio acaba a festa com a desculpa de que está com enxaqueca. O canalha diz que Flordelis ficará, mas ela afirma que ele não tem esse direito. Margarida reforça que ele não tem esse direito. Ele chama Flordelis de solitária e a joga no chão. Margarida deixa claro que todas só sairão dali se ela for junto. Álvaro diz ter certeza de que Elvira é o amor de sua vida. Perpétua afirma que ele não sabe nem o sobrenome dela, mas ele responde que o que vale a pena é o caráter. A mãe afirma que ele é muito disputado pelas jovens sinhazinhas, mas ele não as quer. Ele diz que seu coração sempre pertencerá a Elvira. Perpétua diz que deverá conhecê-la. O filho diz que podem convidá-la e a seu pai para jantarem. Flordelis diz que Leôncio não poderá fazer nada com elas. Margarida diz que elas têm clientes importantes, como o juiz. Francisco afirma que não é bom que arrumem confusão. Leôncio se rende. Todas vão embora. O feitor pergunta se ele está precisando de algo mais, e ele manda acompanhá-las até a porteira. O canalha entrega as informações sobre Isaura e manda que eles partam com a recompensa de 5 contos de réis para cada. Martinho diz que a acharão com certeza. Leôncio diz que ela voltará, com certeza.